quero te agradecer, Senhor. Eu quero te honrar, Senhor, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, Pai. Eu quero te louvar, Pai. Oh, Senhor, receba, Senhor, as nossas orações nessa manhã. Receba, Senhor, a nossa alma nessa manhã, Pai. Para que tudo que for dito nessa manhã seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que o Teu nome venha ser exaltado, Senhor, nessa manhã aqui, Pai, através de nós, em nós, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, Senhor, através dessa lição, Pai. Ou, Senhor, nós vamos falar de fidelidade, Pai. Quantas pessoas já abandonaram a Ti, Pai, por coisas banais. Senhor, nós queremos ser como esses jovens, Pai, Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, que ofereceram, Pai, proposta para eles, Pai, mas eles não aceitaram essas propostas, Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser fiel a Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, a andar em fidelidade a Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, mesmo se for necessário, Senhor, entrar na fornalha, Pai, oh, Senhor, mesmo se for, Senhor, necessário, Senhor, andar pelo fogo, Pai, assim como aqueles jovens, Pai, que nós vamos estar firmes, Senhor, na Tua palavra, Senhor. É o que a Tua palavra nos ensina, Pai. Não é o que o homem ensina, não é o que o sistema ensina, não é o que o mundo ensina, Pai, que o governo ensina, mas é que a Tua palavra ensina, Pai. Nós queremos estar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai. Oh, santo, santo é o Teu nome, Pai. Oh, Senhor, nós queremos aprender com esses 3 jovens nessa manhã, Pai. Oh, Senhor, impuseram ali, Pai, uma idolatria. Levantaram, Senhor, uma estátua de ouro. Mas esses homens, Senhor, não se dobraram, não se prostraram a essas estátuas de ouro. Hoje em dia, Pai, temos estátuas sendo levantadas, Pai. E muitos estão se prostrando a essas estátuas. Senhor, mas nós queremos estar aqui, Senhor, como protestante na fé, não aceitando, Senhor, não se dobrando ao sistema lá fora, não se dobrando aos costumes desse mundo, porque a Tua bendita palavra nos ensina para não conformeis com esse mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bom, Tu és misericordioso. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, Pai. Abençoa nossa alma nessa manhã, Pai. E assim eu quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom dia, primeiramente. Aleluia. Vamos começar exatamente às 9h30, acabar às 11h. Pai é bom, deu essa oportunidade para nós. Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez aprendendo a Tua palavra. Semana passada foi o estudo 2, Daniel capítulo 2, foi uma aula abençoada. Hoje vai ser Daniel capítulo 3, do tema O Livramento da Fornalha Ardente. Aleluia. Estudo 3, Daniel capítulo 3, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, Daniel capítulo 3, o livramento da fornalha ardente. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, o objetivo dessa lição nessa manhã, vamos reconhecer o desafio da idolatria enfrentado pelos jovens hebreus. Vamos entender que a fidelidade a Deus pode nos conduzir a provas intensas. Aleluia. E vamos valorizar o testemunho que impacta vidas ao permanecer firme em meio às adversidades. Muitos estão abandonando o Senhor, mas nós vamos aprender nessa manhã, irmãos, a valorizar o testemunho, que esse nosso testemunho vai impactar vidas e ao permanecer firme em meio às adversidades. Não importa, você pode passar até pelo fogo. Aleluia. Se você se manter fiel, o Senhor estará contigo. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Textual da lição agora. Textual. Vai dizer assim: se o nosso Deus... vamos todos ler? No 3? Acho que fica mais bonito. Vamos lá? Na lição, tá? Na página de número 17. 1, 2, 3. Nosso Deus, que servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente. Nós somos porém
verdade prática. Os irmãos não estão conseguindo enxergar aí? Ou tem na missão? Agora com esse grande aí. Agora melhorou. Estava pequenininho. Vamos no 3 então? 1, 2, 3. A fidelidade de Deus não nos isenta das provas, mas garante a sua presença e livramento em meio a elas. Aleluia. Então é isso, irmãos. Essa é a verdade prática. A fidelidade a Deus não vai nos isentar, aleluia, das provas, mas vai garantir a presença dele. Isso que importa. É a presença do Senhor em meio às diversidades, às provas, às lutas, às provações. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos ler Daniel capítulo 3. Vamos começar, é apenas 30 versículos. Apenas. Isso aí não é nada. Vamos ler? Eu vou começar aqui, versículo 1. Aí eu vou passar para o pastor, para a Paula, para a Dana Maria, para o irmão Rodrigo. Depois volta aqui de novo, chegando mais irmãos, até a gente finalizar no versículo 30. Amém? Então diz assim, capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. 2. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem e mandar erguer. 3. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 4. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Sim. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. 7. Portando ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Disseram o rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas.
12. Há uns homens de Deus que firmam constituídos sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens não fizeram mais do que até Deus uma seta e as sacas de ouro que levantaram a adorar. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos as sacas de ouro que levantaram. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Então, esses homens foram amarrados com seus chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram a paz dentro do fogo de pregador. 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram três homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se aparece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram considerar de nós, pois ele entregar os seus servos, para que não sejamos miseráveis nem pouco Deus, senão no seu Portanto,
uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Amém. Glória a Deus. Então, olha o capítulo 3, irmãos, 30 versículos. Então, recapitulando aqui os objetivos dessa lição. Reconhecer o desafio da idolatria enfrentado pelos jovens judeus. Entender que a fidelidade a Deus pode nos conduzir provas intensas e valorizar o testemunho que impacta vidas ao permanecer firme em meio a adversidades. Aleluia. Então, nome santo do Senhor Jesus, aqui nessa manhã, nós vamos estudar essa lição lá na página 17. Nós vamos chegar agora. Página 17, Daniel, capítulo 3. Estudo 3, o livro avesso da fornalha ardente. Nós vamos dividir praticamente em duas partes, central, do verso 1 ao verso 18, vai falar sobre a estátua de ouro de Nabucodonosor. Já do verso 19 ao verso 30, vai falar sobre a fornalha ardente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos caminhando. Introdução. Olha que interessante, irmãos. O capítulo 3 no livro de Daniel apresenta um dos episódios mais marcantes da história bíblica sobre a fidelidade a Deus em meio à pressão de uma sociedade idólatra. Então, esse capítulo aqui, até quem não é crente já ouviu falar dessa história. Muitas pessoas já ouviram falar dessa história. Que um Deus livrou 3 homens da fornalha ardente. Aleluia. Só que não é somente história com ele. É história com a cara. Isso aconteceu verdadeiramente. Não é simbólico. Não é metafórico. É fato. É evidência. Então, isso aconteceu verdadeiramente. Então nós temos que sempre pontuar isso, porque nós estamos nos dias que as pessoas estão questionando a veracidade da palavra de Deus. Então, questionam algumas coisas. Mas como isso, Deus livrou aqueles homens. Aleluia. Para provar que o negócio foi tão verdade, o Nabucodonosor tentou colocar a mão ainda e a sua mão foi queimada. Aleluia. Então, aconteceu, irmãos. Não é historinha para... era uma vez, não. Aconteceu isso de fato. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Após reconhecer a soberania de Deus, de Daniel, no capítulo anterior, Nabucodonosor rapidamente voltou a exaltar a si mesmo, construindo uma enorme estátua de ouro e exigindo que todos os povos do seu império o adorassem. Era isso que estava acontecendo. Esse relato revela como o coração humano, quando dominado pelo orgulho, procura ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Tem um reformado que vai dizer assim: o coração dos homens é um poço de idolatria. E é mesmo. Se nós não tomarmos, até nós crentes, vai falar muito do católico, né? Mas até nós crentes, se não tomar cuidado, não está idolatrando homens, cantores, pastores, pregadores, instituições feitas de concreto. Eu sou assembleiano, a minha igreja é melhor. E assim por diante. Não, irmãos, nós devemos adorar somente o Senhor. Aleluia. Glórias ao nome exclusivamente. E aqui o homem levanta uma estátua de adoração. E hoje nós vamos tocar um pouco dessas estátuas, da verdade. Se nós temos dado algumas estátuas e querendo que nós adorássemos. Aleluia. Mas aqui eu creio que tem Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa manhã. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A idolatria não se limitava à adoração de uma imagem. Ela representava um teste de lealdade. Todos deveriam decidir entre obedecer ao rei, se prostrar ao rei, ou permanecer fiéis ao Deus verdadeiro.
Então é escolha. Ou você se dobra ao sistema, ao mundo, ou você se rende ao Senhor. Não quero ficar em cima do muro. Em cima do muro, irmãos, é do diabo. O muro é do diabo. Ou você é ou você não é. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nos dias atuais, embora as formas de idolatria tenham mudado, a pressão para abandonar os princípios bíblicos continua presente. O cristão é constantemente desafiado a escolher entre agradar ao mundo ou a permanecer fiel à palavra de Deus. Aí você escolhe. Você vai agradar ao mundo ou você vai continuar fiel à palavra de Deus. Aleluia. Essa é a nossa introdução. Então, a imposição da idolatria. Agora, é o primeiro tópico. Às vezes nós não vamos adorar. Isso aqui que é interessante. Às vezes eu procuro idolatrias para adorar. Porém, o irmão Daniel, que é do livro Daniel, porém, vai ter pessoas que vai tentar, vai impor para você a idolatria. É como estava acontecendo aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram porque quis, não foram pela escolha dele, mas tem um rei que obrigou. Quem não adorar? Então ele impôs essa idolatria. Olha lá, a idolatria nunca surge apenas como uma escolha pessoal. Muitas vezes ela é imposta por sistema. Nós vamos tocar um pouquinho nisso aqui hoje, irmãos. Porque às vezes nós não estamos aí, mas nós estão criando leis para que nós venhamos adorar. Vocês querem? Muitas vezes ela é imposta por sistemas. E quer que nós dobremos ao sistema. Culturas, autoridades que desejam substituir Deus pelo poder humano. Em Daniel 3, vemos um governo utilizando sua autoridade para exigir adoração, transformando um ato religioso de uma obrigação política. Esse episódio demonstra que a verdadeira batalha não era apenas diante de uma estátua de ouro, mas entre a soberania de Deus e a arrogância humana. O homem sempre quer ser Deus. Lembro um livro que eu li antes da minha conversão, que a palavra Deus tem o eu no meio, né? Então você tira o D, você tira o S, aí fica eu. Então você é um pequeno Deus. E a pessoa achava que ela era um pequeno Deus. A arrogância humana, ela não é que nem água e óleo. Semana passada eu trouxe uma aula abençoada, um paralelo ali, do barro e ferro. Não se mistura, irmãos. Crente e mundo não se mistura. Nós vamos aprender com esses três homens aqui. Como ele estava dentro do sistema babilônico, porém ele se manteve fiéis. É igual nós estamos dentro desse sistema aqui hoje. O sistema governado pelas trevas. A própria palavra vai dizer, o sistema aqui, o mundo é do mal, é do maligno. Só que nós estamos dentro desse sistema. Só que nós não devemos agir da forma que eles agem. Olha como que esses homens agiram. Aleluia. Então, a exaltação da estátua, lá no verso 1. Olha aí, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Olha que interessante, irmãos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Essa versão aqui é a atualizada, revista Almeida atualizada. Só que, se nós não estudar, nós nunca vamos saber o tamanho dessa estátua. O que é côvado? Era uma medida, era no passado. Então, 60 côvados. Quantos metros tem isso? 60 côvados. Um côvado é 45 centímetros. Eu marquei aqui para não perder. 45 centímetros. Um côvado. E aqui tinha 60 côvados. Isso dá 2.700 centímetros. Ou
Não, 2.700 centímetros. 2.700. Entendeu? 2.700 centímetros. Porque aí eu vou transformar em metro. Aí vai dar 27. Na minha versão, que é a NTV, ela já traduz isso para nós. Eu não sei as versões da maioria dos irmãos, mas aqui tem a mais antiga e a mais nova. Aqui já traduz. A vez na computador fez uma estátua de 27 metros. É o caso de 27 centímetros. De altura. 27 metros de altura. Imagina o tamanho dessa estátua. Olha a largura. 2,7 metros. E a largura. Uma cornice de altura. Eu estava estudando um pouco essa questão da altura dessa estátua. Equivale a um prédio de quase 1 metro de altura. O Cristo Redentor, não ele completo, mas só o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, ele tem 30 metros. Olha para você ver o tamanho que esse rei levantou essa estátua. Uma coisa que eu achei interessante também, de valor dessa estátua, se nós pudéssemos construir uma estátua hoje, nos nossos dias, de ouro, aí tem muito questionamento se foi maciço ou provavelmente não. Essa estátua deveria ter sido revestida de ouro, ela é 27 metros revestida de ouro. Do valor nos nossos dias, irmãos, o valor daria de 150 a 200 milhões de dólares. Essa estátua. Trazendo para o real, de 800 milhões a quase 1 bilhão. O valor dessa estátua. Você vê quão grande foi o reinado babilônico. Quão grande foi essa estátua aqui. Nabucodonosor levantou essa estátua para mostrar a sua glória. Ele queria fosse adorado. Ele próprio se considerava Deus. Então agora, aqui essa estátua. Ele está aqui para ver, para usar o madeiro, mas essa estátua aqui. Aqui essa estátua, de 27 metros de altura. Ouro. Eu só tenho aliança de ouro. Aleluia. Mas olha isso. Que coisa estrondosa. E aqui embaixo, os irmãos não vai enxergar ainda, mas aqui embaixo está a multidão de adoradores. A multidão se prostraram diante dessa estátua. Mas aqui tem 3 rebeldes aqui, ó. Vai lá. Eles não se prostraram. Eles não se prostraram a essa estátua. Que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e contadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado. Aqui está falando de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que esses homens não contaminaram com a alimentação, eles não se contaminaram com a alimentação do rei, eles fizeram uma dieta especial ali naquele momento, e agora Deus abençoou eles com uma sabedoria, com inteligência.
diante, olha o que vai dizer aqui, ó. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios, queimasse incenso diante de Daniel, devido à revelação de Daniel sobre o sonho do rei. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhes deu muitos presentes valiosos. Nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. 49, olha que interessante, capítulo 2, verso 49. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Olha isso, irmãos. Esses homens eram homens importantes. O próprio rei colocou ele para cuidar dos negócios. Porém, agora o rei, seu coração corrompido, seu coração carnal, levantou essa enorme estátua. E agora tem esses 3 jovens aí que não se prostraram, não se dobraram ao sistema. Por quê? Vamos caminhar mais um pouquinho. Quero fazer hoje, aqui eu vou trazer um paralelo dessa idolatria lá na Babilônia com as idolatrias nos nossos dias, com as estátuas que estão sendo levantadas nos nossos dias hoje. Nossos dias eu coloquei algumas aqui. Uma delas é essa aqui, ó. É o Estado. O Estado, ele levanta a sua estátua de ouro. E ai de quem não se dobrar perante essa estátua. Ai de quem não se prostrar. Nós, como igreja, irmãos, nós não devemos. A Bíblia vai falar assim: nós devemos orar pela autoridade, nós devemos andar de acordo com a lei, mas tem casos, como aconteceu aqui, nós devemos bater de frente, não se prostrar, não se dobrar ao chão, não se conformeis com o sistema desse mundo. Aleluia! Glórias ao nome santo. Então, o Estado, ele quer nos obrigar a andar de acordo com o que eles acham que é certo. Estão criando leis para a igreja, não pode mais pregar na rua. Tem lugares, irmãos, aí fora, estava vendo esse tempo, que só uma irmã, serva do Senhor, só ficou na frente de uma clínica de acordo. E ali ficou orando no pensamento. Só no pensamento. E orando ali. Acho que fez quebrado. E aí chegou um guarda para prender ela. Não pode. Não pode fazer isso. O que é isso? É o Estado. Você manifestar a sua fé, se prepare. Nós ainda temos Estado, entre aspas, laico. Mas até quando nós não sabemos, tem lugares, irmãos, que você pode entrar com isso aqui, ó. Se você é pego com esse santo livro, você tem que andar com ele escondido. O que é isso? Esse Estado aqui, ó. É o Estado do governo. É o que estava lá na reinado da Babilônia. O decreto do rei, quem não se dobrar, não se prostrar, lançarei na fornalha de fogo. Esse aqui é o número da estátua. Agora a pergunta que fica: se dobraremos a esse sistema? Ou obrigando as pessoas. É isso que ainda pode ser que venha a querer fazer isso daqui uns tempos, mas nós devemos manter a fé no Senhor. E se Deus livrar, amém. Se não livrar, amém. Nós vamos aprender com esse jovem. Segunda estátua
Adão Lourenço, que faleceu há pouco tempo, Marcos Herbert, outros tantos, muitos nomes usados aí na área da ciência. Mas, irmãos, a ciência também era questionável, tá? Nós devemos questionar a ciência. A ciência não é Deus, tá? Deus está além da ciência. Tá vendo? Deus está além da ciência. Então, e hoje também inventa alguns estudos científicos, não é sim, e aí nós devemos nos prostrar diante a essa estátua. Então, a primeira estátua é o governo, o Estado, que levantaram essa estátua de ouro e nós devemos prostrar perante ela. Segunda estátua é a ciência, porque agora ela que manda e faz. Você não pode ter sua decisão, não pode escolher. Peraí, mas eu vou estudar aqui. Não, eu sou o cientista, eu sou isso. Você pode. E aí quer te obrigar a fazer algumas coisas. Então, esse é a segunda estátua. Terceiro, humanismo. Essa é a terceira estátua. Humanismo. O que é isso? O homem é o centro. O homem é o centro. O antropocentrismo. Não é mais a democracia. Não é mais Deus o centro de todas as coisas. O ser humano tira Deus do centro de todas as coisas. Era Deus. Aí o ser humano tira Deus do centro de todas as coisas. E agora coloca ele no centro de todas as coisas. E aí nós vemos essas barbaridades que tem. A arrogância, o orgulho, a soberba, fazendo um paralelo com o Nabucodonosor. É isso aqui. A autovalorização da matéria, do corpo, do seu corpo, é um soco. Nós já parte para. Nós não somos nada, se não for a graça de Deus. Aleluia. Então, essa é a terceira estátua que é levantada. Quarta estátua, aqui, está muito no nosso dia. A ideologia de gênero, LGBTQIA+, também é outra estátua que é levantada no nosso meio. Se não se prostrar, se não se dobrar, cadeia, vai preso. Preconceituoso, isso ou aquilo. Tem lugares, irmãos, principalmente nas teologia liberal, que eles criaram uma Bíblia. Olha isso, Deus. Criaram uma Bíblia, arrancaram todas as partes que falam sobre homossexuais da Bíblia e só deixaram uma parte. Picotaram a Bíblia. Por quê? E ai que quem toca nesses assuntos? Prisão para eles. É a quarta estátua de ouro que é levantada. E ninguém pode ir contra. Quem for contra, quem for, que nem esses nomes aqui, ó. Que nem esses nomes aqui. Quem for igual a esses nomes aqui, você vai ficar, opa, peraí. Não, isso aí eu faço. Não, peraí. Isso aí está errado. Não. Quem se levantar contra essas estátuas de ouro, vai para a fornalha. Será lançado na fornalha. Então, essas estátuas que se levantaram nos dias de hoje. Quinta, o dinheiro. Outra estátua. O dinheiro é um Senhor. Deus é Mamon. As pessoas fazendo barbaridade por causa desse dinheiro. Pedaço de papel. Outras estátuas de ouro que se levantaram. Então, e quem não se levanta, tem a teologia, né, da prosperidade. Hoje, a teologia do coaching. Um caro culto, colocaram aquela máquina de correr. Esteira. Isso aqui não serve para nada, não. Joga fora. Agora é. Vamos motivar o povo. Tudo em prol disso aqui, irmãos. Dinheiro. Tudo em prol disso aqui. Ó. Então, essas estátuas, irmãos, essas estátuas aí que
nossos dias é essa estátua de ouro que Nabucodonosor levantou lá. E quem não se prostrar, quem não se dobrar, vai ser lançado à fornalha, vai ser lançado ao fogo. Mas, como nós estamos falando aqui de 3 jovens fiéis a Deus, você é fiel a Deus, irmão? Você tem sido fiel ao Criador? Aleluia! Esses jovens receberam o decreto ameaçador. O decreto era esse: visto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E ainda tinha uma ameaça: se vocês não fizerem isso aí, você viu que não é algo que ele escolheu, mas foi imposto ali pelo governo do Estado. Da mesma forma, nosso dia, estão criando leis aí à tona. Nós devemos ficar atentos às antenas, atentos. Estão criando leis aí para não podermos nem mais pegar a Bíblia. Então, nós devemos estar bem atentos. Isso, controle. Aí. A resposta das multidões: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, olha que interessante aqui. Pega essa palavra aqui, ó. Multidões. Então, portanto, quando todos, a multidão aqui, ó, ouviram a música aqui, se prostraram, os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, todos, a hora que ouviram essa trombeta, se prostraram. Essa foi a resposta das multidões. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para não responder agora, mas você responde para você mesmo. Primeira pergunta: você tem levantado estátuas de ouro em seus corações? Essa é a pergunta. Você tem levantado essas 5 estátuas aí que eu falei? E tem outras também, mas eu só trouxe essas 5. Você tem levantado essas estátuas de ouro em seus corações? Uma pergunta para reflexão. Outra pergunta: você, irmão, você tem se dobrado ao sistema desse mundo? Nós estamos se dobrando ao sistema desse mundo? Seguir a cartilha que o governo está criando, o sistema está criando? Terceiro, a multidão tem influenciado suas tomadas de decisões? É o boi indo para o matadouro. A manada está indo para o lado. Eu também vou. A multidão. Você tem sido influenciado, irmãos, pelo que as pessoas dizem? Pelo que a cidade diz, pelo que o governo diz, pelo que a religião diz? Ou você tem sido influenciado pela palavra de Deus? Essa questão da multidão é muito forte, irmãos. Fizeram um teste esses dias, achei interessante. O pessoal entrava no elevador e quando todos sabiam, né, do combinado, só uma pessoa no elevador sabia. Aí entrava uns 8 pessoas no elevador. Só que quando eles entravam, todos, em vez de ficar para frente, todos ficavam nessa posição aqui, ó, lá atrás. Todos.
E só essa pessoa que não sabia do combinado olhava para um lado, olhava para o outro. Aí daqui a pouco essa pessoa também mudava. O que é isso, irmãos? Influenciado, não falaram nada. Isso que foi interessante, ó Deus. Não precisou falar nada. Ele vendo as atitudes ali daquelas 8 pessoas, ele só foi fazendo o que as pessoas estão fazendo. Aleluia, irmãos. Então nós devemos tomar cuidado. A multidão tem influenciado as suas tomadas de decisões. Toma cuidado. Amém, irmãos? Então agora o segundo tópico. Nesse primeiro tópico, alguém quer comentar alguma coisa? Nesse primeiro tópico que nós falamos? Mateus, vamos colocar só aqui um outro tipo de idolatria, que na verdade é muito forte nos nossos dias, mas raramente alguém fala. De idolatria, o próprio Deus. O próprio Deus tem se tornado uma idolatria para muitos crentes. Sabe por quê? Porque o ídolo, quando qualquer pessoa que vai com ídolo, vai querendo alguma coisa, vai fazer alguma troca, vai fazer algum pedido, vai querer alguma coisa desse ídolo. Por isso que eles idolatram a idolatria. Aí a idolatria do próprio Deus é todos aqueles que, na verdade, estão, como você usa, senhora, servindo a Deus, só que eles não estão servindo a Deus. Eles estão servindo um ídolo. Sabe por quê? Porque procura Deus para fazer negócio com ele, para adquirir coisas dele. Entendeu? Aí a pessoa chega até Deus e quer, por exemplo, vai fazer um negócio com Deus. Faz umas promessas, pede, aí vai pedir uma casa, vai pedir um carro, vai fazer isso para adquirir aquilo que eles querem. Então, na verdade, esse Deus é um ídolo. Por quê? Porque ele é um meio. O Deus é o fim. Então, na verdade, o que é o Deus? O Deus é a casa, o Deus é o carro, o Deus é a terra, o Deus é o dinheiro. Porque as pessoas estão buscando a Deus para ter alguma coisa depois de Deus. E na verdade, servir a Deus e entender que a gente serve a Deus e a gente não vai ter esse tipo de idolatria, é a gente saber quando a gente compreendeu Deus, entendeu Deus, converteu a Deus, não tem mais nada depois dele. Porque ele é o começo, o fim, é o começo, meio e fim. E ele é o fim, nós chegamos nele, não pode ter mais nada. Mas às vezes as pessoas muita gente que serve a Deus, estão servindo a Deus, mas usando Deus como meio para chegar em algum lugar que eles querem. E isso é idolatria. Amém, irmãos? Mais alguém que ficou legal? Podemos prosseguir? A fé em tempo de prova. Aí é do verso 8 ao 18. Depois da imposição da idolatria, a narrativa bíblica passa a destacar a firmeza espiritual de Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto a maioria escolheu o caminho da conformidade, esses 3 jovens decidiram permanecer fiéis ao Senhor, mesmo sabendo que essa decisão poderia custar a própria vida. A verdadeira fé não é demonstrada apenas em momentos de prosperidade. Eu só sirvo a Deus quando está tudo indo bem. Tem problema, já não quero mais saber de Deus, usando o ídolo. Deus virou um ídolo, não é mais o Senhor, não é mais Pai. Mas, principalmente quando somos colocados à prova, a fidelidade a Deus se revela quando obedecê-lo exige coragem, renúncia e disposição para enfrentar as consequências. Se Deus, entendeu o hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo
Aleluia. Aqui Deus fez, né? Vai ver que Deus fez. Mas a resposta deles que é maravilhosa. Ó Rei, se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Mas se também não livrar, nós continuaremos, nós não vamos dobrar a você e nós continuaremos ser fiéis a Ele. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui outra coisa para nós refletir é: se você, nós, fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? Deixa eu lá, deixa eu ver se tem provas para ver se a Paula é cristã mesmo. Deixa eu procurar no Brian, deixa eu ver se o Brian é realmente um cristão. Ah, o Brian é cristão. Posso condená-lo, porque ele é cristão. Ou não, nossa, isso era para mim, rapaz, você não tem. Você está sendo condenado não, coisa. Você está liberto. Não tem provas que você é cristão. Isso é para nós refletirmos. As pessoas, ela conseguem olhar para nós e ver que nós somos cristãos. Eu costumo compartilhar muitas coisas de Deus, né? Nas minhas redes sociais. E eu tenho muitos clientes do apaviado, né? Muitos clientes assim, sexual, feliz, tal. Eu gosto muito, pesado. E eu não tenho medo, irmãos, se eu vou perder cliente ou não. Porque quem me sustenta é Deus. E eu compartilho verso bíblico, compartilho postagem bíblica. Se a pessoa vai gostar ou não, já não é problema meu ou não. Mas é isso aqui, ó. E eu tenho que agir de acordo com o que Deus nos chamou. Vão ser às vezes caluniados, vão ser às vezes julgados, mas isso não pode nos atrapalhar a nossa fé, de manifestar a nossa fé, nosso reino. Então, às vezes, tem pessoas, eu lembro muito, acontecia isso com a Paula, que às vezes as pessoas não conheciam, mas chamavam de mentira. É isso e aquilo. As meninas, né? E tal, mentira e tal. Mas quando ia conversar com elas, as pessoas depois falavam: nossa, eu tinha uma visão diferente de vocês. Eu achava que vocês eram assim, e agora vocês, nossa, são muito gente boa. Porque às vezes é a visão errada da pessoa. A pessoa não. Eu pastor, eu gosto quando o pastor falava isso. A pessoa não tem um grupo de sal para conhecer. Mas a pessoa nunca conversou. Como você vai falar que a pessoa é isso aqui? Porque às vezes a pessoa passa e vê eu mesmo. Tem essa cara meio normal, né? Para mim é normal, mas para alguns pode achar fechado. Então eu tô tranquilo. Às vezes a pessoa acha que eu tô bravo com ela. Não, é normal, não fica. Esse é palhaço, mano. Eu não sou palhaço. Mas não, brincadeiras à parte. Então as pessoas têm que conversar para ver. Nossa, eu achava que o Daniel era assim. Depois que eu conversei com o Daniel, comecei a acompanhar o Daniel, cara, é diferente e tal. Então as pessoas têm essa visão. Então depois que conhece, senta conosco, começa a conversar, é diferente, mano. Então, e aí? Vai ter prova suficiente para te condenar? Aleluia! Tem também um lado oposto. Você olha para a pessoa, quando você vai conhecer realmente. É trevas, irmão. Nossa! Caminhando mais um pouco, a denúncia maliciosa. Só que outra coisa que acontece muito, que você falou da pandemia, isso né? Acontecia muito isso aí. As pessoas denunciando outras. Ou, que nem um caso que aconteceu agora recente, uma família criando um filho chamado homeschooling, o ensino domiciliar. Uma família, ela são formadas e tal, não quis colocar o filho na escola, e eles mesmos estavam ensinando os seus filhos dentro de casa, e as crianças não, né, jovem, só em um ano leu mais de 30 livros. Se eu perguntar aqui se alguém pelo menos leu um livro esse ano, eu quero fazer essa pergunta. Um livro. Mas essas jovens, em menos de um ano, leram 30 livros inteiros. 30 livros.
moça, pelo menos. E esses pais foram denunciados. E aí, esses pais chegou a ser preso, 40 dias. Só, qual que é o crime? Nossa, matou alguém, roubou? Não, é porque quis ensinar o filho na própria casa. Ensinar com as doutrinas cristãs e tal. E aqui, ó, do nosso lado, a gente vai ter essa aqui, olha lá. Ora, no mesmo instante, os três lá, sempre tem um invejoso, né? Sempre tem um que, opa, pera lá, ó Daniel, ô pastor, ó Daniel lá, pastor, Daniel não veio tudo hoje, olha lá, às vezes o irmão quebrou o carro no caminho. E eu também não vi, então eu só estou pegando de exemplo. Na sexta eu não vi, na quarta eu vi. Mas, né, irmão? Então sempre tem, ô Jardel. O Jardel veio na escola dominical passada, o que aconteceu, Jardel? Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que olha, e esses homens sabiam. E esses homens já estão falando, ó rei, Nabucodonosor. Há uns homens judeus, Sadraque, Mesaque, Abednego aí, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Com certeza esses homens tinham uma inveja desse camarada. Porque foi o próprio rei que constituiu isso. Só que eles não se dobraram ao sistema. Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem. E nem adoram a imagem de ouro. E levantou calúnia ainda. Porque os homens só não se dobraram, não falaram nada. Aí aqui, ó, os homens, não fizeram caso de ti. Falou, eles estavam fazendo uma rebelião lá, não estavam. Eles só não se dobraram, se manteram. Todos se prostraram, eles não. Só que o invejoso é complicado. Isso é triste. Olha lá. Não fizeram caso de ti, aumentando a conversa. A pessoa fala A, o outro fala D, C, A, B, C, D. Teus deuses não servem, nem adora a imagem do outro que levantaste. Então você vai ter também aqueles que se mantêm firmes na fé, devem estar preparados para enfrentar críticas, acusações e até ameaças. Parte da batalha espiritual. Você está preparado para isso? Na verdade, nós vamos ser mais criticados fazendo o que é certo. Nessa aí você vai ser mais criticado mesmo. Aí você vai ser ali provado. Lidar críticas. O cristão tem que saber lidar com críticas, acusações. Se você sabe, se você tem prova ali, você foi acusado, mas você tem prova, descansa. Descansa. É sua consciência, você é Deus. Amém, irmãos? Então, aqueles que se mantêm firmes na fé devem estar preparados para enfrentar essas críticas. Amém? Imposição da renúncia e fé. Só que é um negócio tão. E ele teve outra oportunidade. Os três jovens teve uma oportunidade. Peraí, não, eu vou te dar outra oportunidade. Você não se dobrou na primeira, mas na segunda agora você vai se dobrar. Você vai se dobrar. Agora, pois, está exposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, de novo, se não adorar, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Não, poderoso, você conhecia Deus nesse nome. Você não conhecia. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Porque ele achava que ele era o Deus, né? Mas ele não conhecia o Deus que ele serve. Quando ele quer provar que ele é o soberano sobre todas as coisas, ele fala assim: passa pelo fogo.
o nome lá e não acontece nada. E assim por diante. Olha lá. Deus está acima do fogo, dos leões e dos impérios. É aqui a capa da nossa lição. Deus está acima. Aleluia. Deus está acima do nosso presidente. Deus está acima do governo mundial. Deus está acima de tudo isso. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, Deus é bom. Deus continua sendo bom. Antes um pouco, vamos aqui só ler esse tópico número 2. Vamos lá, ele para a gente, por favor. Nabucodonosor oferece uma oportunidade. Nabucodonosor oferece uma oportunidade final para que os 3 jovens renunciem à sua fé e se conformem às exigências do império. Essa versão é típica do sistema de Londres. Oferece alternativas fáceis para evitar sofrimento, mas às custas da fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter racionalizado a situação, pensando em preservar suas vidas para servir a Deus em outra ocasião. No entanto, eles entendiam que a verdadeira fé não busca atalhos, nem negocia princípios. A escolha entre obediência a Deus e submissão ao mundo é clara e deve ser feita com coragem, como Josué declarou no povo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha isso, irmão. E parece uma outra oportunidade para ele. Interessante que o rei falou que quem não se dobrasse seria lançado, né? Por que ele já não lançou direto? Porque você vê o orgulho da soberba desse rei. Não, pera lá. Eu quero que me adore. A adoração, então, ele era maior que era o próprio decreto do rei. Não, vou dar mais uma oportunidade. Então, Nabucodonosor oferece uma oportunidade final para os 3 jovens se renunciam à fé. É isso que vai acontecer conosco hoje. E às vezes na escola, na faculdade, lá no trabalho, aonde você estiver, vai ter propostas para você renunciar à sua fé. E ele fazendo isso também, ele colocava medo na multidão, porque ele mostrava a multidão assim, ó, se ninguém adorasse, as pessoas ficavam com medo, a multidão estava olhando essa cena, né? Ele queria também isso. E os 3, ser ele queimado na fornalha, e as pessoas, as multidões, ver isso e ficar com mais medo ainda, porque a multidão com esse ato, que essa também seria a intenção dele. E as pessoas ficaram com mais medo, então seria fácil adorar ele, porque todo mundo ia ficar com medo. Né? Se eu não adorar esse homem, porque ele não quer morrer dessa forma. Mas foi diferente, né? Só que eles não aceitaram a proposta. Eles foram fiéis e eles resistiram. Olha aí. Verso de número 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele, olha a fé desse homem. Ele sabia que Deus tem poder para livrar, não. É tipo Abraão indo lá sacrificar o Isaac, o filhinho amado. Não, eu sei porque Deus tem poder para ressuscitar o filho. A mesma coisa comigo. Essa é a fé do crente, do cristão, verdadeiro. Essa. Sei que Deus pode fazer todas as coisas, se Ele quiser, Ele vai fazer. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, aqui esse senão, aleluia, glória a Deus. Aqui muda tudo, irmãos. Eu vou ler na minha versão depois, esse versículo. Porque aí eu vou falar, e aí que eu gosto muito. Se não,
sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia! Então, olha que grandiosidade esse texto, irmãos. Olha lá, olha na minha versão. Se formos lançados na fornalha ardente, a Deus, a quem servimos, pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos. 18. Mas, na minha versão está sendo, ainda que, em vez de se não, ainda que, oh glória, Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que levantou. Aleluia, glória a Deus. E toda vez que viu a palavra ainda que, eu sirvo a Deus, ainda que venha a enfermidade. Eu sirvo a Deus, ainda que venha a falência. Eu sirvo a Deus, ainda que eu perco tudo. Aí eu sirvo a Deus, ainda que perco todas as coisas. Ainda que essas coisas acontecem. Toda vez que, ainda que passamos por enfermidades, ainda que passamos por provações, ainda que, eu lembro de Abacuque. Aleluia. Eu lembro de Abacuque 3, 17 e 18, que vai dizer: portanto, quando ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vinha, ou o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, entretanto, porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ainda que, e aconteceu que isso leva em Abacuque, aconteceu isso, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, ainda que não tenha alimentos, eu ainda, todavia, me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. É isso que esses homens estavam falando. Meu Deus vai me livrar, mas se Ele não livrar, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Olha a mentalidade do povo de Deus, desses homens fiéis. Você tem vivido em fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus é consequência. Só sou fiel a Deus quando está dando tudo certo. Ser fiel, você tem sido fiel a Deus? No seu casamento, nos seus negócios, no seu dízimo. Você tem sido fiel a Deus? Nas suas relações com as pessoas, no seu ministério? Você tem sido fiel a Deus? É tão maravilhoso que o próprio Deus que dá a capacidade para esses homens que sabem. Nós falamos muito de sabedoria. Quando fala de sabedoria, a gente fala de Salomão, né? A maioria de nós falamos de Salomão. Mas lê lá, Daniel capítulo 1 para você ver. Tão grande que Deus abençoou a vida de Daniel e esses três homens aí, com sabedoria. Hoje a gente fala de Salomão, né? Como você disse, mas toda a sabedoria dele se tornou um idólatra. Irmãos, a senhora entrava, o que esse homem fez, irmão do céu, idólatra. Aquela sabedoria dele não tudo nada. Até sacrifícios chegou a fazer, é terrível. Então você tem vivido a Deus, em fidelidade a Deus, presença de Deus na fornalha. Terceiro tópico para a gente caminhar para o final desse segundo tópico. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? No segundo tópico aí que nós falamos, a fé em tempos de prova. Podemos caminhar? Diz sim. Se isso acontecesse hoje, como aconteceu diante da igreja dos crentes, isso aí, pô. Eu não acho que não precisa de tudo isso, não. Acho que é pouca coisa, Wilson. E aí, irmão?
geladinho, tempestade. É um frio. É tantas leis no nosso país, como veio, por exemplo, agora a pandemia. Alguns tomaram a vacina com medo do vírus. E outros tomaram com medo da política. Isso aconteceu hoje. Dentro da igreja. Unitarista. Claro que eu pastor vinha entrar aqui nessa igreja, ó, rapaz, se você não adorar, tem que acabar com o espírito da família. Se Deus Deus ter visto um pé desse, e ficaria. A gente fica na igreja, de novo, jogo na frente, o povo pula, o povo dança, o povo chora, o povo se emociona. Mas na hora da prova, se apertar mesmo, aperta mesmo. Cantar que nem aquele hino do Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque o certo é que eu vou até aqui. Não tudo como eu hoje, se vier aqui um grande homem, um pregador renomado da cidade, coitadinho, pastor. Aí, pô. Só viu o homem? Multidão, onde multidão for, pode atrás. Multidão. E deixa eu falar um negócio pra você. Multidão na Bíblia não tem uma conotação muito boa, tá? Não. A multidão, uma das piores multidão que fizeram foi assim: crucificam. 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 Multidão que gritou aí. Outro dia eu falei aqui na igreja, Mateus, acerca daquela multidão de enfermo, à beira do tempo de Bethesda, esperando curado. E Cristo vai lá e cura um. Aquela multidão nem viu, velho. Ele nem viu o Cristo sentar, nem viu para sair. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A presença de Deus na fornalha. Agora, irmãos, depois de ter acontecido isso aí, do rei Nabucodonosor ter criado essa estátua, ele fez a imposição da idolatria. E ali, aqueles homens, a fé deles foi colocada à prova. Agora, esse Deus age. A presença de Deus na fornalha. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, não, e a fidelidade, olha que interessante aqui, irmãos, olha que interessante aqui, a fidelidade, porque às vezes as pessoas têm essa visão também, não, eu virei crente, nada me pega mais, nada me pega, Deus, Sadraque, eles não foram lançados na fornalha, Deus livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha, glória. Deus não vai te livrar da prova, mas te vai te livrar na prova. Aleluia. Então, olha lá. Não os livrou da provação, mas garantiu-lhes a presença de Deus no meio dela. É no meio. A presença de Deus. O Senhor nem sempre perde os seus servos em frente a dificuldades, porém promete estar com eles em cada circunstância. A narrativa da fornalha revela que Deus é soberano sobre todas as situações, manifesta seu poder em favor daqueles que permanecem fiel ao seu nome. Aleluia. Então, não vai livrar mas vai livrar na. Aleluia. Esse episódio é um dos maiores testemunhos bíblicos de que a presença de Deus transforma o lugar da aflição em um cenário de livramento e glorificação do seu nome. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória. Perguntado a Jesus: "Ô Senhor, quem pecou? Esse homem ou a família dele, o pai, a mãe? Quem pecou?" Não foi nenhum nem outro. Isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Então, irmãos, olha que interessante. Ezequiel é contemporâneo ali de Daniel. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava no palácio. Ezequiel não estava no palácio. Ezequiel estava passando uma luta terrível, uma miséria. Só que tanto Daniel, aí isso que nós temos que saber, eu acho que Deus nos colocar. Tanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como Ezequiel, eles todos estavam para a glória de Deus, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, fazer a vontade de Deus. Um vai estar no palácio, o outro vai estar no vale.
o outro vai estar no deserto. Aonde estiver, que o nome do Senhor seja glorificado. Aonde você estiver, na faculdade, às vezes, não desmerecendo nada, mas às vezes não na rua, aonde você estiver, em qualquer lugar, você está ali para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, não é mais importante ou menos importante. É a vontade do Senhor. Você acha que o ego lá em cima? Por quê? Então ele encheu de fúria. Olha lá, eu creio que esse homem está até demoniado. Se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que costumava. Agora vocês vão ver. Sei, mas tem que adiantar, né? Para quem acender mais, né? O fogo queima, irmãos. Caiu no fogo, vai queimar. Não precisava nem ter acendido 7 vezes mais. Mas isso também, Deus estava ali, Deus está no controle de todas essas coisas. Deus é soberano sobre esses arrogantes, esses soberbos. Na aula que vem, irmãos, eu quero estar aqui, porque vai ser uma aula abençoada. Entendeu? Porque um que achava que era grande se transformou como animal. Primeiro como animal, como pastando como animal. Aleluia! Glória! Então a fúria do rei. Vamos ler? Deixa eu pegar alguém. A Juliana, lê para nós. Não? Então lê para nós, por favor. A fúria do rei. No terceiro toque. Isso. Agora, imagine você como rei, fazendo decreto na multidão. O povo se curvar, você vê 3 marmanjões que querem se curvar, rapaz, ele vai esquecer de mim. Esse é o melhor. Verso 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Aí.
ali quebrou o orgulho e se levantou depressa. Peraí, ele disse aos seus conselheiros: não são nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Oh, glória! Por isso que o crente tem fogo, irmãos. Aleluia! Tá lá os 4 passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Já perguntei. E esse ataque está amarrado. Está amarrado. Cheio de fogo, 7 minutos de parar. Será que vocês escaparam? Mais interessante só para saber. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E o que mais interessante, depois eles estão andando desmarrados. Estavam amarrados, queimaram só ali a corda, só desatou a corda, e agora estão ali dentro da fornalha, passeando. Essa passagem Isso é profundo, sabe por quê? Qual parte que tem queimado? O povo não sabe por quê. Porque a única parte que foi queimada era mar. As marras. É o que Deus quer que nós queimamos a mar, velho. Não tinha nenhum cheiro de fumaça nas roupas. Ele vai lá e diz: eu vou queimar a mar, eu vou queimar a mar. Mateus, é uma coisa também interessante que vocês aí vão pensar. Você vê que Lázaro, quando Jesus ressuscitou ele saiu andando, mas ele estava amarrado. Exatamente. Só tem sai. Coisas que. Mas é profundo. Passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Olha lá, o milagre não foi apenas o livramento do fogo. Não foi só livrar do fogo, mas a presença de uma 4ª pessoa na frente. Não foi só. Deus não poderia livrar eles? Jogarem no fogo, eles saírem sem a 4ª pessoa ali, né? Sem o 4º homem. Não poderia fazer isso? Poderia. Mas não. Ali é cristofonia. Cristo encarnado ali. Com os 4. Semelhante ao Filho dos Deuses. É entendida por muitos teólogos como a manifestação da teofonia de Cristo pré-encarnado. Deus não removeu os jovens da prova, imediatamente, mas entrou com eles na cidade. Isso revela que a maior bênção durante a tribulação não é apenas escapar do sofrimento. Tem muitas pessoas que só querem escapar. Todo mundo passando maluco. Só quer escapar do sofrimento. Mas é experimentar comunhão íntima e transformadora com Deus. É isso. Então não é apenas escapar do sofrimento, mas experimentar comunhão íntima e transformadora com o próprio Deus. A fornalha se tornou lugar de encontro com glória divina. Aleluia. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse
Deus. Aleluia. Ao testemunhar o livramento sobrenatural, Nabucodonosor glorifica o Deus dos 3 jovens diante de todo o império. O rei que havia exigido adoração agora reconhece que há um Deus que é digno de verdadeira adoração. Vamos manifestar a glória de Deus, irmãos. Aleluia. A fidelidade dos jovens e o poder de Deus resultaram em um poderoso testemunho público. A história nos ensina que quando o povo de Deus permanece firme em meio à prova, não é murmurar, não é blasfemar, mas é permanecer firme durante a prova, o nome do Senhor é exaltado diante dos homens. Aleluia. Aconteça o que acontecer, irmãos, permaneça firme. Permaneça firme. Aleluia. Uma das coisas que eu adquiri durante esses anos de conversão é não questionar Deus por nada, não importa o que aconteça. Eu sei quem Deus é. Aleluia. Ele tem a plena convicção de quem Deus é, não precisa Deus ficar provando se Ele é Deus ou não. Aleluia. Ele é, irmãos. Ele é. Aleluia. Então Deus permanece firme em meio à prova. O nome do Senhor é exaltado diante dos homens. As fornalhas que enfrentamos hoje pode se tornar oportunidade para revelar a glória de Deus àqueles que nos cercam. Então as lutas, nossa, Dilson, que luta! Mas confie, meu Deus. As pessoas estão olhando, estão observando. O crente não pode ser igual ao ímpio. O ímpio não tem esperança de nada. É o sopro, é o WhatsApp, né, pastor? Falou aqui na quarta. É o WhatsApp, olhando, mas eu sei para onde ele vai. Eu sei o fim do ímpio. Irmãos, aleluia. Nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos da onde nós viemos, o porquê nós estamos aqui, que as perguntas do mundo, nós sabemos da onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Aleluia. Oh, glória. Tem que ter a plena convicção disso. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2:12. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Faltando 2 minutos. Aleluia. Vou fazer a aplicação pessoal. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Agradeço a presença dos irmãos. Continue aqui nessa aula. Nessas aulas estão sendo abençoadas. Próxima aula, então, irmãos. Oh, glória. Ele vai ser abençoadíssimo, como foi nas outras. Semana passada também saí daqui com a minha fé mais alta ainda depois da aula que nós tivemos. Então, a aplicação pessoal vai dizer assim: no 3 todos vamos ler? 1, 2, 3. Precisamos decidir permanecer firmes mesmo diante das ameaças mais severas à nossa fé. Seja fiel, independente do resultado final. A verdadeira fé descansa em Deus. É não apenas o que Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Novamente, se Deus fazer, Ele é Deus. Se não fazer, Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Alguém tem um pedido de oração nesse momento? Mais alguém? Pai, queremos te agradecer. Estou numa casa. Desculpa, a senhora e na sua casa. Uma casa.
reprimidos, Senhor, na vida miserável. E Tu, Senhor, nos alcançou com a Tua poderosa mão, Pai. Tu tirou as escamas dos nossos olhos. Oh, Senhor, Tu tirou, Senhor, a pedra do nosso coração para poder crer, Senhor, Pai. Tu, Senhor, abriu, Senhor, a nossa mente, Senhor. Tirou as escamas, Pai. Tirou o véu, Senhor, que havia dentro de nós. Pai, para poder contemplar a Sua beleza aqui na Tua santidade. Obrigado, Pai. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer. Abençoa cada irmão, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da mãe, do irmão Jardel, Pai. Eu sei que faça, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre ela, Pai, restaurando a saúde, restaurando a saúde, Senhor, restaurando a mente, Pai. Abençoa a vida dela, Pai. Ora também, Senhor, pela irmã Diva, Pai. Por essa causa, Senhor. Em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, Pai. Oh, Senhor, Pai, Senhor, as bênçãos para a Tua filha, Pai. Abençoa, Pai, essa causa, Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, que a oração de um justo pode ser feita. Então nós cremos, Senhor, o poder da oração da Tua igreja, Pai. Por favor, por favor, Senhor. Glória a Deus. Abençoa o culto dessa noite, Pai. Culto de ceia, Pai. Relembrar o que foi feito por nós, Senhor, naquela cruz do Calvário. Oh, aleluia. O Teu sangue foi derramado naquela cruz. Oh, Senhor, o Teu sangue foi derramado naquela cruz por nós. Hoje nós vamos relembrar, Senhor, essa noite. Nós não merecíamos o Teu grande amor. O Teu precioso sangue nos cobriu todo o nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, Pai, Teu grande amor, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Oh, Senhor, coloca essa convicção, Senhor, nos nossos corações, Pai. Da importância, Senhor, da Santa Ceia, Pai. Da importância, Senhor, do que Tu fez por nós, Pai. De valorizar a comunhão, Senhor, valorizar, Senhor, a restauração, de valorizar, Senhor, a salvação, Pai. Não há nada, Senhor, não há ouro,